dia, Tudo pessoal. bom? Bom dia, Maurício. A gente está aqui já conectado com a turma, Maurício. Obrigado pela presença. Maior Não. prazer falar contigo. Outro. Um carinho enorme que eu tenho por você e pela UI. Foi uma das primeiras casas que eu trabalhei na minha vida, onde eu aprendi bastante. Então, vai ser muito legal esse papo aqui. A turma vai interagir bastante com a gente, tenho certeza. E, Não, Maurício, super. queria primeiro que você se apresentasse, né? A gente vai falar sobre automação na área financeira. E tentar fugir um pouco dos clichês, né? Fazer algumas conversas diferenciadas aqui. E eu queria que você se apresentasse para a turma, por favor, explicar um pouco o que você está fazendo, do background, para a galera entender o peso que você tem para a gente aqui. Gold, primeiro quero te agradecer, tá? Para mim é um privilégio, tá? Estar aqui junto contigo, tá? A admiração é mútua, tá? Te vejo aí como um super empreendedor, tá? E a Countify uma solução incrível, tá? Que a gente da UI tem orgulho de ser parceiro. Não, então eu super agradeço, tá? Agradeço as pessoas que estão nos assistindo também, tá? Então, espero que a gente possa interagir bastante, fazer um debate bem divertido, tá? Onde que a gente possa discutir questões com mais profundidade, sair um pouco da mesmice, que nem o Gold falou. Me apresentando, tá? Eu sou líder na UI de uma prática de tecnologia com foco em áreas financeiras, tá? Para a Latam South, tá? Os países sul, né? da Latam. Eu sou um profissional de tecnologia que já atua há 30 anos com tecnologia, tá? A maior parte da minha carreira com consultorias, tá? Mas também vivi o lado cliente, tá? Que eu acho que é super importante para até se colocar no lado cliente, tá? Eu sou uma pessoa que, nesses 30 anos aí, já atuei com muita coisa diferente, tá? Então, comecei minha carreira com mainframe, com programação DOS para Clipper, passei por client-server, com Delphi, Power Builder, VB, fui para o mundo web com Java, Perl, PHP, wherever, tá? Depois comecei a entrar no mundo de implementação de RPs, tá? Implementei muito SAP, muito Oracle e muitos outros RPs e CRMs da vida. Migrei muito para a nuvem, tá? Então fiz muita coisa SaaS, soluções de nuvem, e há algum tempo estou trabalhando mais forte com soluções mais digitais, então RPA, desenvolvimento de soluções digitais para nuvem, inteligência artificial, blockchain, IoT, é isso e obviamente implementando soluções de SaaS, que nem a Countify, tá? Isso é o que eu tenho feito, tá? Um pouco do meu histórico, tá? Nesse tempo aí eu procurei estar sempre aprendendo muita coisa, mas não só aprendendo, tá? Obviamente desaprendendo, tá? Porque a tecnologia tem mudado muito e reaprendendo, tá? O tempo todo, tá? Então eu procuro aí trabalhar com intensidade, mas também estudar com intensidade, tá? Então tenho alguns MBAs aí, tá? Na FGV, tenho alguns cursos fora, MIT, Yale, algumas certificações, sou certificado PMP, contribuo com o Instituto Information Management, tá? Com a Associação Internacional de Inteligência Artificial. Aí, recentemente, também me formei como conselheiro de administração, tá? Na Inova Business School e participo também contribuindo com os conselheiros Trends Innovations. Tá? Isso é um pouquinho aí do que eu tenho feito, estou Pesado o sempre currículo, hein? buscando aprender. Pesado o currículo, hein, Maurício? Nada, cara. Estou aí Boa. Vamos correndo começar atrás aqui, o tempo todo. Maurício, com uma pergunta para quebrar o gelo e ir direto ao ponto e tentar tirar um pouco dessas mesmices que se falam. O que a gente pode falar de diferente sobre a automação na área financeira que as pessoas não falaram ainda, né? O que tem de diferente? Como é que a gente sai dos mesmos assuntos? Como é que você enxerga isso? Então, A eu gente sabe queria que é importante, trazer... mas vamos tentar sair do óbvio.
Legal. Vou trazer aqui alguns assuntos, tá? Que eu acho que são relevantes, que são falados menos, tá? Quando a gente fala em automação, eu vou destacar 5 pontos aqui, tá? Quando a gente fala em automação, é, é importante não falar só em automação básica, tá? Então, a gente fala em intelligence automation, tá? Então, é a possibilidade de combinar várias soluções para gerar uma automação inteligente que permita fazer de ponta a ponta, tá? Então, você pode estar juntando softwares especialistas, tá? Que nem a Countify, por exemplo, tá? RPA, inteligência artificial, natural language, plataformas low-code, advanced analytics, ou seja, essa combinação de soluções que permite aí, de fato, fazer automações aí mais inteligentes e de ponta a ponta, tá? Esse é o item 1, tá? 2, tá? Hoje em dia, muitos têm falado em sustentabilidade, em ESG, tá? Então, eu acho que vem uma onda forte aí de automação para isso, tá? Agora vai ter que começar a fazer o formulário de referência, né, para ESG, é uma resolução da CVM 87, para o início de 2023, tá? Então, eu acho que vai ter muita coisa interessante aí de automação para ESG, tá? E relatórios de ESG da área financeira, tá? O terceiro ponto que eu queria destacar é a economia de APIs, tá? Ou API Economy, né? Que é a capacidade de expor serviços e recursos digitais em forma de interface na web, tá? E isso, principalmente, ele facilita criar aplicações com foco no usuário, tá? Com metas de negócio, com melhoria de produtividade. E aí eu destaco muito algumas iniciativas como o Open Banking, Open Finance, o Open Data, se você pensar o data mais abrangente, tá? E aí até uma provocação de quem que são os dados, tá? Eu acho que os dados são das pessoas, tá? Eu acho que cada vez mais as pessoas vão se empoderar dos dados e, eventualmente, até monetizar seus dados, tá? Então, por exemplo, você que está assistindo aí, que é cliente de uma academia, de repente, para uma loja de fitness ou para uma empresa de proteína, saber quantas vezes que você malha na semana, em que horário, quais são as séries que você faz, isso pode valer muito, tá? Então, é um dado seu que eu acho que futuramente você certamente vai poder monetizar e eu acho que vão ter oportunidades interessantes aí nesse contexto de economia de API, tá? Quarto que eu queria destacar é cybersecurity, tá? Eu acho que a gente está vivendo um mundo até potencializado pelo Open Bank, com muito mais canal digital, onde que os riscos de fraude, de ataque, estão muito potencializados, então eu acho que tem muita oportunidade interessante aí de automação nessa parte também, tá? E, por último, tá? Eu queria falar um pouco dos embedded finance, tá? Que é um fenômeno recente aí, de embarcar finança em experiências onde que não tinha no mundo financeiro, tá? Por exemplo, você comprar uma geladeira. Antes, sua relação com a finança era só pagar. Hoje, você tem conta digital, tem crédito, provavelmente você tem é oferecido um conceito de compre agora e pague depois, financiado por um terceiro. Então, tem todo um produto financeiro embutido, tá? Na solução. Eu acho que isso aí são oportunidades interessantes aí que eu queria trazer para a mesa, que pode ser falado aí em termos de automação para áreas financeiras. Legal. Quando você traz essa... Você está me ouvindo bem, Maurício? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Perfeito, está perfeito. Quando você traz esse monte de opções, né? Tudo aqui envolve tecnologia, de uma certa forma. Nem tudo está pronto, como um software SaaS, que basicamente você tem que fazer uma configuração de um conceito de negócio, né? Normalmente, a própria área que contrata tem o conhecimento, o domínio para implantar um determinado software. Fora isso, mesmo assim, demanda ali algum envolvimento da área de tecnologia, né? O CIO. Todo o resto que você está falando, é impossível você pensar em inovação ou automação dentro da área de finanças
seja qual for o ângulo que você está enxergando, sem considerar a importância do CIO, como o CIO consegue ajudar o CFO, como é que ele consegue trabalhar com o CFO, como é que ele consegue contribuir, ou seja, finanças necessariamente passa por tecnologia como um grande, vamos dizer, parceiro, né? Como que o CIO, na sua visão, hoje, poderia ajudar mais o CFO nessa jornada e como que ele pode atrapalhar menos em outras situações? Não, excelente pergunta, tá? Eu acho que a primeira coisa importante aí é o CEO ter um mindset de valor, tá? E não de entrega, tá? Hoje tem se falado muito em VMO, né? Que é Value Managed Office, tá? Ou seja, o CEO está mais preocupado com geração de valor, tá? Com geração de benefícios, tá? Tangíveis ou não tangíveis, tá? E está priorizando suas iniciativas orientado ao negócio, tá? Ao valor, e não a fazer um projeto por uma determinada tecnologia só por causa daquela tecnologia, tá? Mas sim pelo valor de negócio que ele vai estar, de fato, gerando, e esse valor atrelado aí com os objetivos estratégicos da empresa. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto relevante. Tá? Eu acho que TI, sem dúvida, é uma das áreas protagonistas. Tá? Eu acho que tecnologia tem transformado o mundo, tá? Cada vez mais. Tá? Então, o CEO ele tem que ser protagonista, tá? Ele tem que contribuir com soluções, com infraestrutura que permita escalar a empresa, que permita requisitos funcionais de boas soluções, com segurança, com performance, com rastreabilidade. Quando a gente falou em economia de API, tá? Prover essas APIs, esses microserviços. Tá? Então, eu acho que TI e o CIO são muito relevantes esse trabalho em parceria aí com o CFO. E como que ele não atrapalha? Tá? Eu acho que ele tem que estar com esse mindset colaborativo. Tá? Ele não tem que estar com a visão de que ele vai fazer tudo sozinho, tá? Criar um feudo e acabar ficando como um gargalo. Tá? Ele tem que ser flexível, tá? Ele tem que olhar soluções que já estão prontas. Tá? Eu acho que não faz sentido ele ficar querendo reinventar a roda. Ele tem que ser um grande maestro, tá? Ver o que tem, olhar para fora, ver o que tem, olhar para dentro, olhar e procurar gerar mais valor para a empresa. Tá? Uhum. O que A você gente acha aí via, desse ponto? sei lá, uma década atrás, o papel da área de tecnologia era muito de infra, né? Aquela área de back-office, muitas vezes desenvolvimento de software proprietários, né? E, notadamente, a gente enxerga uma demanda completamente diferente em um horizonte de tempo muito pequeno, né? Você enxerga que existe muita oportunidade ainda para mudar o perfil demandado pelo perfil de tecnologia para ajudar a área de finanças? Ou você acha que a gente já, nesse período, conseguiu formar gente suficiente? Você que tem tanta experiência e participa de tantos comitês, né? Como é que está a gente sabe na questão de desenvolvimento de gente, desenvolvimento de produto, a complexidade que tem de achar gente. Agora, quando você fala da área de tecnologia, né, interna das empresas, como área de valorização ou geração de valor, como você falou, como que você vê essa transição do time antigo, que era um time de cabeça de infra, mas que ainda tem muita gente no mercado, a turma está toda aí, para essa turma nova que tem que ter uma cabeça completamente diferente para poder gerar valor, em especial na área financeira? Eu acho que as novas gerações aí estão vindo com uma cabeça diferente, tá? Eu acho que hoje tem bastante opção também para estudo, tá? Eu acho que as coisas, até a pandemia acabou gerando um bem, tá? Nesse aspecto aí que hoje você faz qualquer curso online de qualquer universidade top do mundo de casa, tá? Então,
eu acho que tem uma geração nova que está vindo com uma cabeça diferente, tá? Obviamente, eu acho que esse gap aí de mão de obra, de tecnologia, tá? Ele é um baita gap, tá? Eu acho que e é um baita desafio aí para as empresas, para as universidades, para o governo, de formar mais mão de obra qualificada, tá? De tecnologia e com mão de obra com esse mindset diferente, tá? De valor, de agilidade. Eu acho que é um baita desafio ainda, mas eu tenho visto mudança, tá? No perfil das pessoas que têm chegado, tá? Com um perfil diferente, um perfil mais com esse mindset aí. Agora, com esse gap, Maurício, como é que você consegue convencer uma área de tecnologia a colocar a área de finanças como prioridade, né? Porque a área de finanças, em tese, não é uma área de geração de receita, né? Então, a empresa normalmente ela vai priorizar dentro da inovação as áreas que são ou automação naquilo que é prioridade para gerar resultado, né? Claro que a área de finanças pode gerar resultado de várias formas, né? Mas uma cabeça objetiva ali de resultado imediato, finanças é uma área de back-office. Qual é o tipo de dica que você dá para conseguir, ou argumentos, né, que você daria para uma área financeira, para um CFO, ou para um controller, ou um profissional de FP&A ou tesouraria, para conseguir se colocar como olha, a gente precisa ser priorizado aqui dentro também. Quais são as razões? Eu vejo a área de finanças como uma área bem estratégica, tá? Eu vejo que os dados financeiros, tá? Eles permitem gerar insights poderosos de negócio, tá? Então, se a área de finanças não estiver focada só para o passado, para ficar fazendo o operacional, tá? Ela acaba perdendo relevância, tá? Mas se ela tem a visão de usar os dados para poder prever o futuro, tá? Para poder gerar insights de como que a empresa pode transformar seu negócio, como que a empresa pode gerar mais receita. Eu acho que, principalmente usando Advanced Analytics, inteligência artificial, tá? Eu vejo a área financeira aí com baita potencial para ser priorizada. E, obviamente, toda essa parte que você falou, essa parte legal, controle, ela é extremamente relevante, tá? Porque senão a empresa ela simplesmente quebra. Se ela não tiver todos os controles muito azeitados, ela pode estar sujeita a multas e etc. Então, é super importante também fazer de uma maneira super eficiente, com bastante qualidade, toda da parte financeira, mas eu vejo aí como argumento, aí, com chave aí, a área financeira como uma área de insight, uma área estratégica, né? Uhum. E aí faz todo sentido ela ser bastante priorizada. Você falou no início da tua explanação aqui que você participa você toca a área de inovação na EY no sul da América Latina, né? Então, toda a América do Sul, que eu acredito, né? E a gente tem conversado, né, em outras situações, você tem falado da sua experiência no Chile, na Argentina, etc., né? Como você vê a diferença de maturidade, tentando contextualizar o Brasil, pelo menos dentro da América Latina aqui, né? Qual que é o nível de maturidade de automação ou de gestão financeira na América Latina, fora Brasil, e o Brasil, né? Ou seja, para quem está enxergando, para quem está vendo a gente aqui, trabalha com automação ou que tem uma filial fora, como é que você enxerga o quanto a gente está distante ou à frente dos outros países da América Latina? Então, começando aqui com dado, tá? Hoje no Brasil tem 22 unicórnios, tá? No restante da América Latina, tá? Somando todos os outros países, tem 12 unicórnios, tá? Que são empresas com faturamentos de mais de $1 bilhão, tá?
sendo que esses unicórnios estão concentrados, esses 12, em 4 países, tá? Argentina, México, Chile e tem um no Uruguai, tá? Esses 12, tá? Então, assim, o Brasil tem quase que o dobro, né, de unicórnios do resto de toda a América Latina, tá? Eu acho que o Brasil ele está bem na frente, tá? Em termos de automação. Vejo aí, principalmente o shared services, os centros de serviços compartilhados, aí fazendo bastante investimento em automação, em RPA, em soluções, tá? Aqui no Brasil. Obviamente, esses outros países que eu citei, México, Chile, Argentina, eu incluiria a Colômbia também, tá? Estão vindo atrás, tá? do Brasil. Se a gente olhar para governo, tá? Mais especificamente governo, tá? Governo digital, aí o Brasil é bem protagonista, tá? Tem um ranking aí do Banco Mundial, que é divulgado de governo digitais, e o Brasil está em 7º lugar, tá? No mundo, tá? Na frente, inclusive, dos Estados Unidos e Canadá, tá? Em governo digital, tá? Não estou falando em iniciativas privadas, tá? Ele está atrás só de Coreia do Sul, Estônia, França, Dinamarca, Áustria e Reino Unido, tá? Principalmente a plataforma GovBR, né, que tem mais de 115 milhões de usuários, e tem a iPix, Meu INSS, carteiras digitais de trabalho, de trânsito. Tem um monte de iniciativa bem legal que, às vezes, a gente não valoriza, tá? Mas o Brasil, principalmente em governo digital, ele é bem avançado, tá? E na iniciativa privada, eu vejo aí também como, comparado com a América Latina, está bem na frente aí, em termos de maturidade. Com relação à digitalização, eu que me mudei para os Estados Unidos recentemente, eu sinto na pele como as coisas são muito mais burocráticas do ponto de vista documental do que no Brasil. Realmente, no Brasil, a percepção de que a digitalização acontece, inclusive na esfera do governo federal, pelo menos, ele é muito relevante, né? E aí, eu fico imaginando uma empresa que ainda está trabalhando em modo manual, enxergar o governo federal trabalhando e vários também estados e municípios, né? Mas trabalhando com uma automação no nível que a gente está trabalhando e as empresas atrás, né? Ou seja, a galera O precisa imposto de abrir um renda pouco o olho. que eu fiz esse ano, o Gold, aqui no Brasil, basicamente, ele veio tudo preenchido para mim, né? Uhum. Basicamente, eu só conferi e apertei um clique, tá? Eu acho que eu coloquei despesa de educação, que não veio preenchido, tá? O resto veio tudo preenchido e certo, tá? Então, acho que o governo ele tem um nível de automação bem interessante, sim. Né? Eu vou trazer um outro tema aqui, Maurício, que a gente tem enfrentado muito na nossa empresa, né? Nos nossos clientes, que é o turnover dentro das áreas financeiras. O turnover é altíssimo, altíssimo. Eu imagino que você deva também enfrentar isso nos seus clientes, né? E isso impacta demais continuidade de projeto, porque antes de maturar um determinado projeto ou uma automação, você tem ali um desmembramento, eventualmente, do time, né? Como você vê, Maurício, o que tipo de riscos e oportunidades e, eventualmente, alertas que a gente pode criar em função desse turnover altíssimo dentro da área financeira? Porque é claro e nítido que a lacuna de talento não está restrita à área de tecnologia. A gente está falando também de outras áreas. Quando você começa a exigir mais automação, talvez um conhecimento diferenciado, porque quando você tem que sair do trabalho manual, deixar de ser aquele planilheiro, passar a ser um cara que agrega valor numa análise, etc., né? Talvez você comece a restringir ainda mais o volume de talento disponível, né? Como que a gente sai desse embaraço? Porque a própria falta de gente acaba impactando a nossa evolução do ponto de vista de inovação e automação, né? Ou seja, uma coisa depende da outra, mas uma coisa impede a outra. Como é que você pensa nisso?
Não, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, tá? Que é a questão dos talentos, né? Como formar talentos, desenvolver talentos e reter talentos, tá? Sem dúvida. Tá? Eu acho que aí vem muito da empresa ter essa priorização de estar o tempo inteiro formando pessoas, dando atualização e também incentivando que as pessoas corram atrás da sua própria formação, tá? Que tenham o conceito do lifelong learning enraizado em suas vidas, né? É, também trazer as tendências, tá? Para as pessoas, para que elas possam estar antenadas nas tendências, tá? Financeiras, tecnológicas e etc. Tá? Eu acho que aí tem um papel muito forte da liderança também na retenção, tá? De ser um líder, não líder mesmo, não líder-chefe, né, que com comando e controle, mas um líder colaborativo, que faz, que apoia, que está junto, tá? Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam nas empresas, tá? Pela liderança, pelo seu desenvolvimento, tá? É, que a gente sabe que a guerra de talentos está muito forte, tá? E não é só local, tá? Tem muitas empresas de fora vindo atrás de talentos aqui no Brasil, paga em dólar ou em euro, tá? E aí a competição ela é um pouco mais difícil, tá? E aí eu acho que vem muito da empresa estar mais próxima, do papel da liderança para poder reter e motivar as pessoas, tá? Tá certo. Como que você vê isso aí? Ô, Maurício, eu vejo, assim, de ponto de vista prático, né, eu vejo uma necessidade, para quem provê tecnologia e inovação, por exemplo, uma necessidade imediata de ter um impacto mais rápido da solução que você traz, né? E as empresas têm que ter essa preocupação também, né? Ou seja, se eu vou trazer para cá para dentro uma inovação ou uma automação, eu tenho que muito rapidamente fazer com que essa automação gere resultado e cada vez mais entre na rotina da empresa. Porque uma vez que entra na rotina da empresa e ela é implementada de forma rápida e eficiente, o turnover ele passa a ser ele deixa de ser uma ameaça para a construção daquela nova rotina, né? Então eu vejo como uma grande ameaça. Existe um movimento, né, de gente, de alguns jovens, etc., com outra alternativa, etc. O fato de ter quase 10% da população desempregada não quer dizer que tem alternativa, então exige aqui um conhecimento diferente. Eu acho que tem que, tanto as áreas, né, um CFO, um controller, uma liderança qualquer dentro da área financeira, ele tem que se preocupar em colocar qualquer inovação ou qualquer projeto de automação muito rápido para funcionar e cada vez mais entrar na veia. E aí, Maurício, eu agradeço ter jogado a bola para mim, porque a Larissa ela trouxe uma pergunta que também que a Lívia também acaba perguntando um pouco nessa linha, que é o seguinte, né? Eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Com os constantes avanços tecnológicos, é muito difícil se manter atualizado em termos de tecnologia, é verdade, né? Muita coisa nova acontecendo, se você ficar 6 meses sem estudar, já tem um cara novo aí. E as ferramentas estão ficando obsoletas muito rápido, né? Qual que é a melhor estratégia para não ficar para trás? Acho que essa é uma pergunta muito boa, né? Ou seja, e aí ela completa perguntando o seguinte: ó, em se tratando de área financeira, qual tipo de ferramenta você considera mais indispensável para uma gestão eficiente? Tem outras perguntas aqui, mas eu vou conectar essas duas da Larissa primeiro para você responder. Vamos lá, vamos começar. Excelente pergunta, tá, Larissa? Com relação a estar se atualizando. Realmente é um desafio, tá? Gigantesco, tá? Para todos os profissionais, tá? Eu acho que não dá para ninguém saber tudo, tá? Não existe super-herói, tá? Mas eu acho que tem muita coisa disponível interessante hoje, tá? Então, tem muito curso muito interessante, tá? Muito
provedor de conteúdo pago e gratuito, tá? Que vale muito a pena tá sempre antenado e estudando, tá? Vejo também muita oportunidade em estar conectado em algumas associações, tá? Por exemplo, eu faço parte de Associação Internacional de Inteligência Artificial, faço parte também de uma associação de conselheiros, tá? Então, você ter troca de experiência, tá? Então, você tá em grupos, tá? Afins, tá? Por exemplo, grupos de áreas financeiras, tá? Onde que pode haver muita troca de conhecimento, de experiências. Eu acho isso também bastante rico, tá? E esse é um baita desafio, tá? Nunca vai saber tudo, tá? Eu acho que o conhecimento, às vezes, que a gente tem, a gente tem que se permitir se desapegar do conhecimento, tá? Então, aprender, desaprender e reaprender, tá? Porque o conhecimento, ele fica velho, tá? Em alguns casos, tá? E aí se permitir repensar de novo e aprender coisas diferentes o tempo todo. Com relação aos skills da área financeira, que eu acho interessante, obviamente, toda a parte financeira, tá? Mas eu vejo ali muito na parte de analytics, tá? Uma grande oportunidade, tá? De inteligência artificial, de usar a área financeira para poder prever o futuro, tá? E não só para o passado, tá? Outro área que eu acho que é bem promissora é essa parte aí da sustentabilidade, tá? Como que vão ser os relatórios de sustentabilidade para a área financeira, tá? Então, acho que é uma coisa bem nova também, e eu acho bem relevante, tá? Toda a parte de planejamento, sem dúvida, também bastante relevante aí para poder alavancar mais resultados, tá? Eu acho que tem várias áreas bastante promissoras para estar estudando Você acabou respondendo constantemente. uma parte da pergunta da Lívia, né? Como é que ela deve se capacitar, quais habilidades e tal. Eu acho que, estando dentro do mundo de tecnologia hoje, ao mesmo tempo tendo todo um background em finanças, né? A gente enxerga também, para tirar um pouco dessa pressão das pessoas, que tem muita fumaça, muita espuma dentro desse mundo. E a gente não precisa saber tudo, nem precisa buscar conhecimento de tudo, na minha visão. Acho que tem muita coisa que vai ficar inútil. Então, a quantidade de tecnologia ou de inovações que surgiram como uma febre, de repente caíram completamente em desuso, é muito comum. Então, querer acompanhar isso nesse nível de detalhe, eu acho que vocês não precisam ter essa visão, né? Eu acho que é desnecessário, né? Então, é importante focar naquilo que é a atividade fim, então, a parte contábil, a parte né, de planning, ou de tesouraria. Então, buscar fóruns específicos para isso é muito importante, mas sem a preocupação de querer entender o detalhe de como funciona o blockchain, muitas vezes, né? A menos que você seja uma área de tecnologia ou dentro de uma área financeira que cuida de uma corretora de valores, que precisa fazer grande volume. Na minha visão, eu acho que a menos que você seja um entusiasta, isso é interessante, mas você tem que focar naquilo que vai gerar o teu resultado. E aí, uma pergunta que foi feita, Maurício, você acabou respondendo, se você me permitir complementar aqui uma visão que eu tenho, bem direto ao ponto, quando a pessoa pergunta, olha, quais habilidades eu devo aprimorar? São duas habilidades que eu vejo que, talvez três, né? Que eu acho que são fundamentais. Uma é muito óbvia e é verdade a gente desde que a gente é criança, que é aprender inglês. Quando você fala inglês, você tem acesso a um volume de conteúdo infinitamente maior, né, do que a gente tem hoje em português. Então, isso é muito importante. Pelo menos saber ler e entender, eu acho que é bem importante. A segunda é você aprender alguma linguagem de programação. Isso cada vez mais é relevante, tanto para quem está atualmente no mercado de trabalho, quanto para quem pretende entrar nesse mercado em finanças. E aí posso dar uma sugestão aqui de uma linguagem que eu gosto muito e que é simples, que é o Python, que normalmente é uma solução que ajuda muito a área financeira das empresas. Então,
E a terceira é você começar a entender sobre estratégia do negócio, estudar sobre estratégia. Porque à medida que a automação entra, ela entra para te ajudar a deixar de fazer trabalho manual. Então, vai começar a exigir do profissional em finanças que cada vez mais consiga interpretar os dados, consiga mais gerar valor, né? E aí você precisa entender, porque você discutir estratégia de geração de valor na companhia, na minha visão, ela exige um treinamento, uma educação mental nessa coisa, né? Você tem estratégias ou metodologias para gerar decisão, gerar conhecimento, e eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que é importantíssimo, porque a inovação vai acontecer. Já que ela vai acontecer, e muitas vezes o trabalho manual não vai ser mais necessário, como é que você gera valor a partir dali? Tem que conhecer estratégia, tem que conhecer muito o business que você está, o teu negócio, a dinâmica da sua empresa, para você poder sair de falar, olha, pô, o índice de liquidez aumentou de 1 para 1,1. As pessoas se olham, pô, beleza, vamos almoçar. Como é que eu gero insight em cima disso? Né? Então, isso que é muito importante. Maurício, eu vou te dar outra aqui, ó, para você... Bem Você me... bacana, tá? O seu complemento. Hã? Concordo totalmente com o seu complemento. Muito Obrigado, legal. Maurício. Olha, uma pergunta interessante aqui, ó. Essa aqui, pô, jogaram para a gente aqui. Essa tá fácil, hein? Acho que, imagino que Não, com a automação do fechamento contábil, olha isso, ó, Maurício. A resposta já está na própria pergunta. Qual o valor que a área contábil poderá trazer para o negócio? Com a automação do fechamento contábil, qual o valor que a área contábil poderá trazer para o negócio? Eu acho que a resposta já está aí. Ela vai poder, de fato, focar na parte estratégica, na parte analítica, tá? E não na parte braçal, operacional. Tá? Ela vai tirar o robô que existe dentro, as pessoas vão tirar o robô que existe dentro delas, tá? E focar no que gera valor, tá? Que é a parte analítica, e interpretar os números, ver onde que estão os insights, as oportunidades de negócio, tá? E não um trabalho operacional de estar executando rotinas, fechando, fazendo conferências que podem ser totalmente automatizadas, porque são trabalhos repetitivos, manuais, tá? Com lógica bem definida, tá? Então, eu acho que a oportunidade está de fato, poder fazer um trabalho analítico, estratégico, reflexivo, né? Que a gente sabe que, na prática, muitas vezes não tem tempo, tá? Porque o operacional ele consome 200% dos times. A contabilidade é um cubo perfeito de análise econômica, né? Se ela for bem tratada, bem alimentada e enriquecida, ela é a melhor informação possível para uma tomada de decisão. E, às vezes, muitas vezes, o próprio contador não percebe isso. O quanto ele gera, o quanto ele pode vir para o protagonismo da gestão financeira da empresa, dado que ele tem. E aí, na minha visão, Maurício, eu acho que a inovação tem que acontecer dentro da visão de como utilizar a contabilidade, né? E não simplesmente, vamos falar de automatização. A automatização é ótimo, maravilhoso. Isso permite com que a gente comece a analisar, a inovar na discussão do plano de contas da empresa, né? Começa a inovar na forma como você utiliza os KPIs, ou estrutura de demonstrativo financeiro, ou automação do fluxo de caixa. Então, acho que a automação começa dentro da própria área contábil, né? Na forma como ela enxerga a contabilidade, na forma como ela convence a companhia de que aquela é a melhor informação para ter. Bem, seguindo aqui, Maurício, isso aqui, assim, é uma dúvida que muita gente tem, né? Qual que é a diferença, ou em que situações eu deveria optar por um software pronto, um SaaS, ou eu deveria optar, por exemplo, por um RPA? Se você puder explicar um pouco o que é o conceito do SaaS, e principalmente do RPA, que acho que nem todo mundo conhece, né? Acho que ajudaria a turma a diferenciar uma coisa da outra. Tá, vamos lá. Já adiantando a resposta, tá? Eu entendo que é SaaS e RPA, tá? Não SaaS ou RPA, tá? Eu acho que precisa dos dois, tá?
O SaaS, você tem é uma aplicação de negócio, tá? Um sistema onde que você tem todas as funcionalidades de negócio, tá? Então, pensa num sistema, hoje a gente pensa facilmente nos RPs, tá? Mas a gente sabe que os RPs, eles têm funcionalidades que não abrangem todas as necessidades de negócio, tá? Então, existem sistemas especialistas, tá? Muitos em nuvem, tá? Que a gente chama de SaaS, tá? Onde que você basta ter o acesso web, tá? Obviamente, um login e senha, tá? Onde que você pode ter acesso a uma série de funcionalidades de negócio, regras de negócio, tá? Que são esses sistemas SaaS, tá? Extremamente importantes para fazer as funções financeiras, as funções de negócio, tá? O RPA, ele é uma plataforma que automatiza o trabalho de quem opera esses sistemas, tá? Então, que esses sistemas, ele precisa de uma pessoa para ficar operando, entrando com os dados, fazendo as consultas, enviando os relatórios, processando o sistema, tá? E o RPA, ele é uma ferramenta, tá? Uma plataforma que permite você automatizar o trabalho das pessoas que operam os sistemas, tá? E fazer isso através de software, né? De um que a gente chama de robô, tá? Que faz essa automação desse trabalho, tá? Então, por isso que eu falo que é e não ou, tá? Você precisa do sistema com as features, tá? E você precisa automatizar o trabalho humano de operar esses sistemas, tá? E aí, o que que as pessoas vão fazer, tá? As pessoas vão focar em trabalhos que são humanos, de fato, não trabalhos operacionais, tá? Vão focar no relacionamento com o cliente, vão focar em trabalhos mais analíticos, mais estratégicos, tá? E não em trabalhos operacionais de ficar imputando dado em sistema, que isso aí o RPA pode fazer e vai fazer melhor, e com isso a pessoa passa a fazer um trabalho de mais valor agregado, tá? Então, vejo aí como um complemento, tá? O SaaS e o RPA e não ou o RPA. Perfeito. Quais são Maurício, os principais desafios que você encontra quando você vai implantar as automações, levar a inovação para a financeira das empresas? Quais são os maiores desafios, os maiores aprendizados que você pode dividir com a turma, né? E como vencer esses desafios na hora de automatizar uma rotina financeira? Por exemplo, resistência da pessoa ali que vai eventualmente perder parte da função, ter que fazer outra coisa, e ela precisa dela também para entender a rotina. Quais são as dificuldades que você enxerga para poder já antecipar para a turma o que a turma enfrenta? E como vencer isso, né? Cada dificuldade e como superar elas. Eu acho que a resistência, ela vem normalmente de uma comunicação ruim, tá? Eu acho que aí, eu acho que primeiro a clareza dos objetivos estratégicos, e tá? E o link do estratégico com as iniciativas, tá? Eu acho que isso, às vezes, falta clareza, tá? Você sai fazendo as iniciativas sem ter um vínculo de valor, um vínculo com lado estratégico, tá? Então, acho que muitas vezes falta um suporte, um patrocínio executivo forte nisso daí, tá? E uma comunicação clara para o time e transparente. Eu acho que é muito importante aí esse conceito aí de transparência e comunicação clara, tá? Eu acho que muitas vezes você tem dificuldade, um desafio é priorizar corretamente, tá? Acaba não priorizando corretamente, fazendo iniciativas que, de fato, não trazem o valor importante, não trazem o benefício, né? Numa análise de custo-benefício, não trazem um benefício relevante, tá? Eu acho que um outro desafio importante aí é governança, tá? Entender que o que você automatiza, depois você tem que manter. Na verdade, você está
como se fossem trabalhadores digitais, tá? Os robôs, tá? Então, tem que existir um RH para cuidar desses robôs, tá? Desses trabalhadores digitais, que a gente chama aí de COI, de automação, tá? É fundamental essa área, tá? Que acompanhe e garanta que os robôs estão fazendo o trabalho certo, estão sendo performáticos, que estão cumprindo o papel deles de trabalhadores, só que digitais. Tá? Então, estruturar um COI de automação é bem relevante. Tá? E, por último, às vezes, aí é o desafio mesmo, tá? É a complexidade e a fragmentação. Você tem processos muito fragmentados, tá? Que são feitos em muitas tecnologias, em muitos momentos diferentes, com muita complexidade. Tá? E aí, normalmente, você precisa de mais de uma solução. Você não vai ter um SaaS, vai ter um RPA, pode ter uma plataforma low-code, pode ser que tenha um analytics junto, pode ser que tenha alguma coisa de inteligência artificial ou natural language para ler um dado não estruturado. Então, a complexidade até o C do VUCA, né, ela exige soluções mais complexas e combinadas aí para gerar mais valor de negócio. Então, nessa linha, né, uma pergunta que chegou para a gente aqui, conectando essa com a pergunta anterior da RPA, né, que diz, olha, o RPA é necessário quando você tem um RP que tem nele um BPM para automatizar o processo. É necessário? Ou seja, o que o RPA pode fazer diferente de um BPM? Né? Parecem coisas diferentes, né? Mas se você Sim, puder explicar um pouco, Maurício, acho que dá para clarear aí. eu diria que o BPM está para processo e o RPA para tarefa, tá? Então, o BPM, ele orquestra o processo de negócio de ponta a ponta, tá? E não só as atividades automatizadas, mas atividades manuais também, gera os KPIs, tá? Então, o BPM é como se fosse, olhando a piscina, o comprimento, tá? Ou a largura, o comprimento, tá? E o RPA ele automatiza uma atividade específica. Tá? Então, você tem uma atividade específica, que é uma emissão de um relatório, tá? E que tem que entrar com muitos parâmetros, dá muito trabalho para preencher todos os parâmetros. Tá? Então, o RPA ele automatiza aquela atividade. Tá? Então, você combinar o BPM com RPA é uma boa prática. Tá? Você orquestra o processo de ponta a ponta, tá? E orquestra e automatiza as atividades específicas daquele processo com RPA. Perfeito, muito bom. Muito bom. Com relação a processo de tomada de decisão e priorização, quando se fala de automação e inovação dentro de uma área financeira, né? Como é que você acha que deveria ser o rito, ou o processo, ou autonomias? Como é que você consegue, o que você consegue explorar para a gente desse mundo dessa governança e tomada de decisão de inovação? Não, bem importante esse ponto aí de priorização, tá? Eu queria começar com uma provocação, uma frase aí do Peter Drucker, tá? Que fala que nada é tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito, tá? Então, você fazer com extrema eficiência algo inútil, algo que não deveria ser feito, você não está trazendo valor nenhum para a companhia, tá? Então, saber escolher o que faz sentido fazer, que vai trazer valor, tá? É imprescindível, tá? Voltando uma coisa que eu comentei do mindset de valor ao invés do mindset de entrega, tá? Eu acho que é fundamental, tá? Então, acho que um rito importante é conseguir, de alguma maneira, fazer um score de valor, tá? Ou de benefício, né? Valor seria o quanto que você traz de benefício descontando o custo, tá?
Então, quanto que você traz de benefício ou de valor, né, versus o custo, né, quando você traz de benefício versus o custo para implementar ou a complexidade para implementar. Tá? Então, você, no fundo, está fazendo uma análise de valor, que é benefício versus complexidade ou versus custo. E aí tentar priorizar o que traz mais valor, tá? Ou seja, o que tem mais benefício e menor custo, tá? Que a gente chama de quick win, tá? Ou low hang fruit, tá? E, eventualmente, aquilo que tem uma complexidade muito grande, tá? Vale a pena tentar simplificar o processo, tá? O que dá para fazer de diferente para simplificar? Ou como que dá para quebrar aquilo em atividades menores ou processos menores e aí sim priorizar. Agora, certamente aquilo que traz pouco valor, que tem complexidade alta e benefício baixo, tá? Não vale a pena ser feito. Tá? Simplesmente, quando você prioriza, você tem que não só fazer suas escolhas, mas fazer suas renúncias. Tá? Então, fazer as renúncias daquilo que não vale a pena ser feito, eu acho que é fundamental e, às vezes, isso é difícil até pela nossa cultura, né? de renunciar às coisas que não são relevantes. 100% de acordo. Né? Se tem muita gente, é igual sala de reunião numa empresa. Quando tem muita sala de reunião, as pessoas fazem mais reunião. Quando tem menos, as pessoas se adaptam e fazem menos reuniões, né? A mesma coisa vale para quando você tem, talvez, gente em excesso, as pessoas vão criar coisa para fazer, porque justificar a posição está ali, né? Então, isso que você falou é muito importante, ou seja, como é que eu decido coisa que eu não devo fazer, que eu não preciso fazer? Eu concordo 100% com isso e repito muito esse tema, né? Pessoal, a gente está encerrando por daqui a pouco, né? A gente tem mais alguns minutinhos, mas daqui a pouco a gente fecha aqui para as perguntas. Então, se alguém tiver mais uma última pergunta, vai ser um prazer aqui passar para o Maurício, né? Maurício, eu queria aproveitar para te agradecer mais uma vez aqui e pedir para você explorar um pouco para a gente as tuas dicas, as tuas recomendações para as pessoas, para que elas sejam canais de inovação e automação dentro das empresas, né? Dar um exemplo do que eu quero dizer aqui, né? Imagina, eu antes de empreender, eu fui CFO de empresa, né? O que eu mais gostaria é que tivesse um colaborador meu que tivesse a iniciativa de buscar uma automação e me trouxesse pronto ali, obviamente, com cuidados com os riscos né, confidencialidade dos dados. Pô, esse tipo de iniciativa é muito bom. É claro que tem que respeitar os ritos, né, e os limites de cada empresa, mas quando que você enxerga que vamos dizer, a iniciativa do colaborador pode ajudar bastante, ou seja, o cara, né, a gerar autonomia, não esperar que a empresa se beneficie. Como é que você recomenda que um indivíduo em si consiga ajudar o processo de inovação e automação dentro das empresas? E aí, se você puder fazer suas considerações finais, eu te agradeço imensamente aqui. Gold, primeiro eu queria agradecer, tá? Para mim é sempre uma grande oportunidade, um privilégio. Eu aprendi um monte contigo aqui também, então foi super, super incrível, tá? Então agradeço bastante aí o convite e a oportunidade, tá? A gente aí tem uma parceria aí bastante sólida, tá? E aí com a Countify, então super agradeço, tá? Bom, eu acho que a iniciativa do colaborador é fundamental, tá? Eu acho que as empresas esperam cada vez mais que os colaboradores procurem um protagonismo, né, nas suas carreiras, nas suas vidas, tá? E que tragam inovações, tá? Eu acho que aí tem um livro aí do Noah Harari, né? O israelense lá, que é as 21 lições para o século XXI, que ele fala em 4 skills que eles chamam de 4 Cs, né? Que é comunicação, pensamento crítico, cooperação, e o quarto é criatividade, tá?
que se a escola, isso é a lição sobre educação, tá? Ele falou que a escola não tem que ficar ensinando conteúdo, tá? Tem que desenvolver esses soft skills aí, que com esses soft skills as pessoas vão ser capazes de ser muito mais produtivas e criativas, né? Então, eu vejo aí fundamental aí as pessoas procurarem, tá? Ser protagonista de suas carreiras, estar estudando, tá? Procurar agregar valor, trazer. é, Se a empresa não reconhece isso como positivo, provavelmente está na empresa errada, tá? Porque, pô, se a empresa é uma empresa que tem um mindset de valor, vai ver isso como extremamente positivo e certamente vai valorizar muito quem faz isso, tá? Eu acho que aí, dicas aí, a pessoa está estudando, tá inserida nas comunidades, tá? Não ter medo de fazer as coisas, tá? De até tomar alguns riscos, obviamente calculados e alinhados, tá? Mas hoje, no mundo ágil, é muito falhar rápido, tirar um aprendizado, pivotar e ir para frente. Tá? Eu vejo assim. Tá? Dificilmente um gestor moderno vai criticar uma iniciativa que eventualmente não deu certo. Muito pelo contrário, hoje em dia, cada vez mais, as iniciativas, mesmo que com falhas no final, né, elas são muito valorizadas, né, Maurício? Não, sem dúvida. Tá? O que certamente um gestor moderno vai criticar é a pessoa não fazer nada, tá? Ficar ali sentada dentro da zona de conforto dela e com medo de fazer as iniciativas, está achando que não fazer nada vai garantir o emprego dela. Tá? Eu acho que não fazer nada certamente para um gestor moderno vai colocar em ameaça o emprego dela. Beleza. Bom, Maurício, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Maurício, cara, de novo, maior prazer, maior orgulho ter vocês aqui. Para mim, é motivo, como eu falei no início, uma das casas que eu mais aprendi na minha vida foi a UI, lá na minha vida, como chamava Ernest Young antigamente, né? Não é mais UI. Então, super obrigado, maior prazer. Abraço a todo mundo aí. E agradeço também a turma que participou com as perguntas e participou aqui como ouvinte. Até a próxima, Legal. turma. Muito obrigado aí, grande abraço, obrigado a todos aí pelas excelentes perguntas também. Valeu.